na programação esportiva ou do esporte aqui no Panorama. 8h32, agora 23h08 a temperatura. Bate-papo. Nosso bate-papo de hoje, nós vamos conversar com Rafael Rocha, mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Univates, para falarmos a respeito de uma pesquisa que a universidade está realizando e que faz parte de um estudo internacional sobre o comportamento suicida. Rafael, muito bom dia. Seja bem-vindo, tudo bem contigo? Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo Independente. Tudo bem? Tudo certo. Importante a gente fazer uma explicação, né, do qual é o objetivo, né, e o que vem a ser esta pesquisa que você faz parte como mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Médicas da Univates. Certo. Primeiro eu queria dar um panorama assim, de qual é a importância desse estudo, por que é importante a gente falar sobre suicídio, principalmente na região do Vale do Taquari e de Lajeado. Inclusive, como tu bem falou, isso aí é uma pesquisa internacional e no Brasil só tem um representante nacional dessa coleta de dados, é aqui no Vale do Taquari. E não é por acaso, porque aqui, dentro da região de Lajeado, tem o maior índice de suicídio do Brasil e da América Latina. Então, essa importância de fazer essa pesquisa justamente aqui. Esses números, Rafael, sobre sendo o Vale do Taquari estar ou com o percentual maior de suicídios, isso é com base em levantamentos já realizados ao longo dos anos? Isso, perfeito. Enquanto a média de suicídio do Brasil é de mais ou menos 5 a cada 100 mil habitantes, a região do Vale do Taquari é de 12, então é mais que o dobro da taxa de suicídio. E o motivo disso é um grande mistério, né? Queria muito poder dizer isso e a gente vai correr atrás disso e corrigir exatamente o que está causando isso. Mas não tem exatamente um motivo. Então, como o suicídio é multifatorial, pode ser por causa de acesso ao meio, como, por exemplo, aqui tem muito trabalhador rural, então ter acessos a venenos, a ter acesso à corda, que eles usam como método de trabalho e ter esse manuseio diário, pode ser um dos fatores, talvez o principal fator, mas não tem como dizer isso de uma forma cabal. Assim. A pesquisa procura evidenciar isso. Então, agora falando um pouco mais da pesquisa, a gente está fazendo... São 2 braços essa pesquisa. Então, já está acontecendo uma pesquisa com as tentativas de suicídio em Lajeado. A gente já está pesquisando isso em parceria com o Bruno Born. Mas hoje eu vim aqui para falar sobre a outra parte da pesquisa, que é tão importante quanto. A gente não está tendo acesso direto com pacientes com tentativas de suicídio. A gente está fazendo justamente o contrário, está vendo a população de Lajeado para ver o que essas pessoas que tentaram suicídio no outro braço da pesquisa têm, o que são especificamente deles e o que é da comunidade. Então, a gente fazendo essa pesquisa, a gente consegue isolar o que é do paciente e o que é da pessoa, entende? Essa é a importância a gente discriminar esses dois momentos. Então, assim, a nossa pesquisa é justamente... A gente vai ligar para as pessoas, convidando elas para fazer parte da pesquisa, e no momento que elas aceitarem, a gente vai ter uma série de escalas que a gente vai aplicar nelas, e as mesmas escalas que a gente está aplicando nos pacientes com tentativa de suicídio, e assim a gente consegue ter um controle maior de cada um dos fatores, tentar isolar fatores que são possíveis causadores dessas tentativas de suicídio. Ou seja, vocês vão procurar pessoas que não têm no histórico tentativa de suicídio ou até mesmo na família para fazer um comparativo com aquelas que tiveram. É exatamente isso. Isso faz o nosso estudo ser tão inovador. Como a maioria das pessoas, dos estudos que tem a respeito disso visam só os pacientes e começam a caracterizar eles, a gente quer tirar o extrato disso. A gente quer saber o que é deles, o que pode estar causando essas tentativas de suicídio, enfim, e o que é da população, o que é inato da pessoa. Da comunidade, dessa região. Exato, da comunidade. Inclusive, em contexto de pandemia, isso se torna mais evidente, né? Porque a gente, por exemplo, um paciente com tentativa de suicídio pode estar mais estressado. Eu também estou estressado por causa do contexto de pandemia, tudo EAD. Todo mundo está estressado com esse contexto. Então, no contexto de pandemia, ainda faz mais sentido buscar o que é do paciente e o que é da pessoa, o que a comunidade
quais são os dados da comunidade, que a pessoa não deve estar tão diferente assim, entende? A escolha destas pessoas, ela é de forma aleatória? É de forma aleatória. A nossa pesquisa tem o apoio da Prefeitura de Lajeado, a gente tem acesso ao número de telefone das pessoas através do cartão SUS, e a gente vai entrar em contato com eles convidando. Lembrar que é sempre um convite. Né? Se a pessoa quiser, vocês vão aprofundar a pesquisa. Perfeito. Se não quiser, passa para outro. Se não quiser, fica totalmente à vontade. Isso é deixado bem claro a partir desde a primeira abordagem, que se a pessoa não quiser fazer parte, isso é um convite, não é uma convocação. Mas apesar de ser muito importante esse aceite, porque é importante falar sobre isso. E também eu acho que essa oportunidade que a gente tem de fazer a pesquisa é, de novo, falar de suicídio fora do Setembro Amarelo. Né? Porque suicídio não é uma coisa que acontece só em setembro. Então, é importante a gente sempre trazer esse assunto à tona. Sei que é difícil falar, até eu imagino que seja isso um dos motivos das pessoas não quererem participar da pesquisa, porque é um assunto incômodo, é um assunto chato. Só que, assim como fazer preventivo de câncer, é muito importante, até importante quanto a gente trazer esse assunto e ficar pautando nele. Lembrar que pautar o assunto suicídio não aumenta o risco das pessoas terem ideias suicidas, comportamentos suicidas ou tentativas de suicídio. Inclusive, previne. Então, quanto mais a gente poder falar sobre isso, apesar de o assunto ser extremamente incômodo, eu entendo, porque mexe com traumas, mexe com pensamentos, mexe com medos, é muito importante que seja feito isso. Mudou muito o perfil, né, Rafael? O Fabiano, que está aqui há mais tempo, né, no jornalismo, num passado nem tão distante, nós nem pautaríamos entrevistas sobre o tema. Havia todo um tabu, não se falava nada sobre, né? Com a chegada do setembro, do mês dedicado a essas pautas, passou-se a falar um pouco mais, mas ainda assim com muitos critérios, muito cuidado, né? Existe todo um medo, e até porque com esse número que você nos traz aqui da região, faz com que muitos dos nossos ouvintes ou tenham um caso na família, ou um caso próximo, ou conheçam alguém que tenha passado por a situação na família. Então, é sempre um assunto muito delicado, né? Mudou, mas ainda tem muito para mudar. Ainda é um assunto tabu, né? Então, é muito importante que as pessoas falem sobre isso abertamente, não precisa falar aos quatro ventos, fale com uma pessoa que confie, que sabe que vai poder te ajudar. E se alguém te abordar, é importante, até achava engraçado na época do Setembro Amarelo, as pessoas abriam os stories, abriam o Instagram, se estiver com suicídio, fala comigo. Pessoas leigas. Então, é importante pontuar isso também. As pessoas que abriram a sua DM para as pessoas desabafarem sobre suicídio, tem esse preparo? Então, assim, uma educação básica sobre suicídio. Se alguém te abordar, ou se tu tiver com um pensamento suicida, pensamentos de morte, é importante buscar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e buscar ajuda profissional, com psicólogos e com psiquiatras. Né? Estamos conversando com o Rafael Rocha, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas da Univates, sobre essa pesquisa, né, sobre esse estudo internacional sobre o comportamento suicida. Eu vou voltar a essa questão. Da onde surgiu esse estudo internacional? Né? Nos relate um pouco, então, né? Que países estão envolvidos. Você citou aqui no Brasil o Vale do Taquari, o único representante, no caso aqui Lajeado, né? E por que esse estudo, né? Da onde vem, por que esse estudo em todo o mundo? Sério, esse estudo ele começou a partir do Instituto Karolinska, da Suécia, então um estudo sueco, que tem 18 representantes por todo o mundo, vários países. E, como tu falou, como eu tinha dito antes, o Brasil ficou exclusivamente com a região do Vale do Taquari justamente por ter esses números de mais casos. Então, um estudo de longo prazo e tem esses dois braços. Então, um estudo que vai durar 1 ano e meio e a partir por individual, né? Então 1 ano de coleta de dados e depois desse 1 ano tem mais 1 ano e meio. Então um estudo bastante longo e a gente sabe através da ciência que quanto mais longo o estudo, mais verossímil ele é. Então eu não pego um corte temporal pequeno. Então a gente tem um acompanhamento, isso faz. Então é um privilégio estar dentro dessa pesquisa que a gente vai conseguir ter dados muito puros e muito importantes, que eu tenho certeza que isso vai embasear pelo menos os próximos 20, 50 anos a partir do momento que a gente publicar isso. Então vai ser um estudo sim, muito grande e muito importante. Então ter o Vale do Taquari como representante é um grande privilégio. E, inclusive por isso que eu faço esse apelo para as pessoas participarem e toparem
entenderem a importância disso. Apesar de ser um assunto chato, de ser um assunto incômodo, receber na casa nem sempre é o mais confortável, mas inclusive a gente está indo na casa das pessoas para não ter essa recusa da pessoa ter que se deslocar. A gente vai na casa da pessoa. Esse é o nível de importância que a gente quer, esse é o nível de comprometimento que a gente tem para buscar esses dados. Sabe? Rafael, como que vai funcionar então para o nosso ouvinte que agora nos acompanha e que pode então estar recebendo essa ligação? Certo, então a pessoa vai receber essa ligação ou de mim ou dos nossos alunos, estudantes de medicina da Univates, fazendo o convite para fazer parte. Então vai ser agendado um dia na casa da pessoa e vai ser aplicado uma série de escalas de comportamento suicida, de insônia, de depressão. E, claro, isso é um convite. A pessoa, a partir do momento da ligação, se ela disser que não quer, ela não precisa participar. Mas é importante. É uma visita. É uma visita. É uma visita e, como eu falei, é uma pesquisa de 1 ano e meio. Então, a gente tem mais 2 interações, além da primeira, que é a visita. As outras 2 interações é feita de forma remota. Então, pelo mesmo número que eu fiz a abordagem inicial, daí são escalas curtas, que eu consigo fazer por telefone mesmo, que a gente chama de follow-up. É uma continuação da pesquisa. Então, são 4 momentos, né? A primeira ligação, a visita e mais 2 momentos remotos. Perfeito. E já está rolando isso? Já está acontecendo ou ainda não? Já está acontecendo com pacientes com tentativa de suicídio. Isso já está há 1 ano acontecendo. Ok. Isso através do Bruno Born. Agora, isso que eu vim anunciar aqui é o segundo braço. Inclusive, eu esperei um pouco para fazer as ligações dessa abordagem, para deixar a população calma, tranquila em relação a isso, porque nem sempre dá para confiar numa ligação que tu recebe, né? Sim. Então, é importante esse anúncio, que as pessoas estão ouvindo também, abordem esse assunto. Fala de novo sobre suicídio em casa, assim como é importante falar sobre doação de órgão, é importante falar sobre prevenção de câncer. Tem uma oportunidade agora nas festas de final de ano de juntar toda a família, traz esse assunto à tona, ver se está tudo bem com todos e falar sobre a pesquisa e dizer que é importante fazer parte desse momento histórico. Né? Até ouso dizer isso, que é um momento histórico para a ciência, para a região do Vale do Taquari e mais do que só para o tema suicídio. Eu ainda gostaria de saber quando que começam essas ligações. Tem uma data? Certo. Eu estava justamente esperando a entrevista para começar. Para começar. Essa semana a gente já começa a fazer as ligações. Então, ainda esse ano. Exato. Ainda esse ano a gente começa a fazer as ligações, agendando para janeiro. Então, em janeiro, a gente vai, de fato, fazer essas visitas. Perfeito. Sobre a questão de suicídio, né, e assistência, a saúde pública hoje ela está mais preparada para atender essa situação, Rafael? Sim, como tu falou, era um tabu, ainda é, mas já foi mais. Então, assim como a saúde pública em relação ao suicídio. Antigamente, não sabia exatamente o que fazer. Até a psiquiatria, eu falo que é uma ciência nova, né? Porque até 50 anos, 60 anos atrás, era terapias extremamente experimentais, até mesmo com terapia de choque. Então, a psiquiatria ainda traz muito esse tabu, com uma certa razão de o que a gente fazia no passado. Mas hoje está totalmente diferente. Então, hoje a gente tem preparo sim para falar sobre suicídio, a gente tem preparo sim para lidar com a saúde mental, sobre estresse, sobre burnout. É importante a gente ter esse acompanhamento. E a gente tem esse preparo sim. A gente tem aqui, inclusive, evidentemente que a gente não vai nominar, né, os ouvintes que participam conosco, mas tem um relato aqui de um ouvinte que tem familiares com problemas, né, e especialmente citando a questão da depressão, que está com um tratamento eficaz, segundo a pessoa. Tem outro aqui que diz o seguinte: a Cures ajuda muitas pessoas, experiência própria. Ok, está aqui também registrado do ouvinte. É claro que muitas pessoas às vezes não admitem falar sobre essa situação, né? Sim, é um assunto bem delicado, né? Mas é importante a gente usar essas mídias e, inclusive, ir na casa das pessoas falar sobre isso. Não consigo imaginar algo mais penetrante do que isso. A gente pode ver um pôster, a gente pode ouvir na rádio, a gente pode ver na TV. Mas ir na casa da pessoa e provocar esse assunto, por mais doloroso que seja para algumas pessoas que já passaram por isso, ou porque nem passaram, é um assunto doloroso por si, que faz a gente pensar muita coisa, né? O que faz, até uma questão bastante filosófica, o que faz a pessoa tirar o bem mais precioso que ela tem, que é a vida. Mas, claro, sem querendo tirar o tabu disso, isso é uma questão de desequilíbrio químico do cérebro. Nada mais do que isso.
Assim como a gente sente fome, a gente sente sede, a gente sente vários sentimentos, preguiça. Isso tudo são reações químicas do cérebro. E existe um desequilíbrio cerebral totalmente explicável que faz a pessoa perder o amor pela vida. Então, isso não, apesar de ser uma doença química totalmente irreversível, se buscar ajuda certa. Isso é importante. Mas tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda, isso é o mais importante. E eu ainda vou aproveitar a vinda do Rafael para perguntar, e especialmente agora, festas de final de ano, todo mundo se encontra, enquanto o Rafael falava sobre isso, né, esse encontro de família, o fato de ter tido alguém próximo, de ter tido alguém na família, o impacto para essa tribo, para esse núcleo, sim, é totalmente diferente. Totalmente diferente, é. Então, o suicídio, por ser um problema de saúde pública, justamente por isso. Então, acomete muitas pessoas e cada suicídio acometa diretamente no mínimo 6 pessoas. Então, isso se torna uma bola de neve, assim, gigantesca. E essa perda, normalmente, ela está vinculada a um contexto. Então, se uma pessoa, nesse contexto, teve essa tentativa de suicídio ou até morte por suicídio, podem ser com que outras pessoas também estejam nesse mesmo contexto de fator de risco. E também, a gente não pode... Agora tu trouxe de festas de família. A genética é um fator de risco importante também. Então, se tu tiver um familiar, se tiver um parente próximo, de primeiro e segundo grau, então, um avô, um pai, um tio, que teve tentativa de suicídio, isso é um fator de risco para que tu tenha, os teus outros familiares, teu ciclo tenha. Por isso que isso se torna ainda mais importante, ainda mais doloroso, mas mais importante falar sobre isso. E aproveitar as festas de final de ano também, por que não? Né? Inclusive no momento que tá todo mundo postando, tu te sente pressionado a estar feliz, né? Só que é difícil ainda mais no contexto de pandemia, ainda mais no contexto que a gente está vivendo. É difícil buscar essa felicidade sempre que a gente vê que aparentemente os outros têm. Se a gente olha na telinha, o que eles compartilham, ninguém vai compartilhar um momento triste, né? Então, essa provocação, inclusive ter esse espaço na rádio, é esse privilégio assim, de poder provocar nas pessoas esse assunto e que é importante falar sobre isso e que isso salva vidas. Falar sobre suicídio salva vidas. Muito bem. Interessante a abordagem deste assunto. Interessante que daqui a um tempo a gente possa voltar a falar com o Rafael para sabermos também de resultados, né, dessa pesquisa. Muito obrigado pela tua presença. Sucesso na realização da coleta e que as pessoas possam, primeiro, receber a ligação. Uma pesquisa aleatória, né? Não pense assim, não, porque se me escolheram porque tem algum problema. Não é nada disso, né? Você foi escolhido porque está lá com o cartão SUS, tem um telefone à disposição e o pessoal ligou. E você se predispõe a colaborar ou não, né? A gente espera que sim. Seria uma satisfação poder ajudar e dizer, não, está tudo bem comigo, né? É dessa forma. Uma pesquisa que demora em média quanto tempo? Tem ideia? Uma hora. Então, uma pesquisa que pode ajudar, né, uma hora do seu tempo, ajudar aí a entender também as situações que envolvem e que colocam, lamentavelmente, o Vale do Taquari como a região com maior índice de suicídios do Brasil, numa média de 12 a cada 100 mil habitantes, comparado a 5 em nível de Brasil. Os números do estado tu tens ou não tem o percentual? O número do estado não também é em torno de 10. Mais elevado. É mais elevado do que a média nacional, só que como a Vale do Taquari lidera, então o Vale do Taquari é um pouco acima da média. Possivelmente o Vale do Taquari contribui muito para o aumento do índice do estado também. Né? Rafael, muito obrigado e uma boa semana, bom restante de ano também e que 2022 possa frutificar essa pesquisa. Obrigado, eu que agradeço o espaço e fico muito feliz de depois em trazer os resultados. Estaremos às ordens aqui. Rafael Rocha, mestrando no programa de pós-graduação